Sabe aquele jogador que faz a bola parecer GPS? Um cara que bate a bola de um jeito que parece ser fácil, mas nenhum jogador consegue fazer igual. Esse jogador é nada mais nada menos que o David Beckham. Um cara que não só tinha talento, mas um grande estilo, personalidade e acima de tudo, o cara foi um astro tanto dentro e quanto fora de campo. O mais incrível é que o David Beckham não era um jogador muito rápido, nem um jogador com muitos dribles, mas ele possuía uma coisa que compensava muito e poucos jogadores tinham, que era a questão da precisão absurda. Cara, quando o Beckham cobrava um escanteio ou uma falta, parecia que a bola obedecia a ele. Parecia que o Beckham cobrava a bola com as mãos e, além de talento, como eu disse para vocês, ele tinha um grande carisma que fez dele uma grande estrela. Só que a vida de Beckham, como de qualquer outro jogador, não foi uma vida de muito glamour. Ele passou por momentos difíceis, foi um jogador muito criticado, desacreditado, mas ele respondia de um jeito a esses críticos, que era fazendo o que ele sabe fazer, jogando bola. Hoje, atualmente, o David Beckham é um dos grandes empresários e um dos grandes donos da Inter de Miami. O time que joga Lionel Messi, Luizito Soares, Sérgio Busquets e Jordi Alba, praticamente ex-Barça. Então, se atualmente o David Beckham está na prateleira dos craques que o futebol já acolheu, certamente que passou por uma história. E a partir de agora, que eu irei lhe contar essa grande trajetória. David Robert Joseph Beckham nasceu no dia 2 de maio de 1975, na cidade de Londres, capital da Inglaterra. Mas desde muito cedo, o Beckham já pertencia ao Manchester, no caso, o United. Seu pai era um grande fanático e grande torcedor do Manchester United. E ele mesmo fez a questão de transmitir essa grande paixão para o pequeno Beckham. E a partir daquele exato momento, o garoto cresceu com apenas uma mentalidade, que era um dia vestir a camisa dos Red Devils. O que mais diferenciava o David Beckham dos demais garotos, ele não só trabalhava duro para realizar seu grande sonho de vestir as camisas do Manchester United, mas desde pequeno, ele passava horas treinando chutes de longa distância e aperfeiçoando o que praticamente se tornaria a sua maior habilidade e sua arma, que era a precisão milenar. Cara, os passos de David Beckham e as cobranças de falta foram algo que praticamente inexplicável. Bom, naquela época, percebeu-se que Beckham acolhia grandes habilidades com a bola e foi daí que vários olheiros surgiram e desde então o Beckham passou a pertencer às categorias de base do Tottenham Hotspur. Isso estamos a falar da temporada 1991, quando o garoto tinha apenas 15 anos de idade. E mais tardar, com apenas 16 anos, isso em 1992, o Beckham passou a pertencer à academia de base do Manchester United. E naquela época, o United acolheu uma das maiores academias de base da Europa, principalmente da Inglaterra. Estamos a falar que naquela época, só na academia de base, já contava com craques como Ryan Giggs, Paul Scholes e os irmãos Neville. Mas o caminho para o estrelato não foi exceção. Assim como qualquer jogador, a carreira do David Beckham não teve uma explosão de forma imediata. E como forma de ganhar uma grande experiência, ele foi emprestado para o Preston North End, um pequeno clube da Inglaterra. E foi lá que ele marcou seu primeiro gol, que na verdade foi um golaço. Praticamente o tal dito gol olímpico, onde o Beckham nada mais nada menos, numa cobrança de escanteio, executou a bola diretamente para a baliza adversária. E ali ele marcava não só um grande gol, mas sim o seu primeiro gol como um jogador profissional. E desde aquele momento muitos perceberam que o Beckham era um garoto muito diferenciado. Após esse grande feito no time do Preston End, o Manchester United percebeu que perdia um grande talento, que mais tardar contaria com ele. Foi quando o David Beckham rapidamente voltou para o Manchester United. Só que naquela época ele passou a pertencer e ser um dos jogadores mais chaves no elenco do Sir Alex Ferguson. E já na temporada de 1995 e 1996, o Beckham praticamente explodiu o mundo, ajudando o Manchester United em grandes conquistas como a Premier League e a FA Cup. Mas o momento que realmente colocou o Beckham como uma explosão veio na temporada seguinte. E em 1996, isso no dia 17 de agosto, o Beckham fez um dos gols mais icônicos da história do futebol e da sua carreira. O cara praticamente executou um chute do meio campo que encobriu o goleiro, se tornando um gol de cobertura mais icônico. E aquele gol foi um gol que pouca gente sequer acreditava que aquele momento estava a acontecer. E naquele instante, ficou claro que um novo astro do futebol já havia nascido. E a partir dali, Beckham não era apenas uma simples promessa. O cara passou a ser uma estrela. Se o gol do meio campo que o Beckham marcou naquela época foi praticamente a apresentação dele ao mundo, o que veio depois só confirmou que era um jogador completamente diferente. Nos anos seguintes,
ele se consolidou como um dos jogadores mais talentosos da Premier League. Mas a pergunta que não quer calar, o que fazia dele tão especial? Bom, para responder essa questão é bem simples. A primeira questão é a questão da precisão absurda. O Beckham não era apenas um jogador com um grande passe, mas, cara, ele parecia que possuía o GPS no seu pé direito. Quando ele lançava a bola para a área, certamente que ocasionava em uma grande assistência. E que no Manchester United, praticamente a maioria dos golos tinha o David Beckham ou como participante ou como um grande assistente. Isso de fato era algo que tornava ele muito perigoso. E outra questão é a questão da inteligência tática. Como eu disse para vocês no começo deste vídeo, que o Beckham não era um jogador veloz, um jogador com bastante drible, mas o que compensava isso era a leitura do jogo impecável que ele possuía. Ele sabia exatamente aonde a bola deveria estar e fazia com que chegasse lá como se ele estivesse a lançar com as mãos, e era praticamente lançamentos muito cirúrgicos. E é claro, por fim, as suas cobranças de falta. Mano, se Manchester United precisasse de gol no último minuto, é uma ocasião de cobrança de falta, certamente que todos olhavam para um único cara, e esse cara era o David Beckham. E com certeza, quando ele cobrava uma falta, era claro que havia chance de 100% se tornar em gol. E Beckham foi um jogador que se especializou em várias cobranças de falta, que pareciam quase impossíveis. Um jogador naquela época que se igualava com o Beckham era o brasileiro Juninho Pernambucano. Mas enfim, o Beckham era muito diferenciado. Mas o que muitos verdadeiramente não sabiam é que no ano de 1999, praticamente foi onde o auge de David Beckham veio. E o Manchester United naquela época, sob o comando de Sir Alex Ferguson, viveu uma das melhores fases em torno da carreira e praticamente buscava o tão grandioso título da Tríplice Coroa. Na Premier League, o título veio com muita emoção. Já na FA Cup, foi outra conquista muito boa, mas o que todos esperavam foi a final da Champions League contra o Bayern de Munique, praticamente onde o David Beckham escreveu seu nome de uma vez por todas como o melhor da história. Ali ficou marcada como a noite do David Beckham. Naquela noite o United perdeu por 1-0 até os acréscimos. Foi quando, de forma muito absurda, David Beckham cobrou 2 escanteios perfeitos que resultaram em golos dos seus colegas Sheringham e Solskjaer, garantindo uma virada histórica. O United era campeão da Champions League e o Beckham foi uma peça fundamental daquela conquista, com 2 grandes assistências numa final de Champions League. Aos 24 anos de idade, o Beckham se tornou um dos jogadores mais famosos do mundo, tanto pelo futebol quanto pela sua imagem. Como todos nós sabemos que o David Beckham praticamente foi um dos jogadores mais bonitos do mundo. Isso a gente não pode negar. Mas enquanto a fama vinha, certamente que os conflitos não seriam exceção. E daí os conflitos começaram a surgir. Por mais que o Beckham fosse um dos principais nomes do Manchester United sob o comando do Sir Alex Ferguson, a relação desses dois começou a se desgastar. O treinador escocês é conhecido por sua disciplina rígida e começou a se incomodar. O estilo de vida que o David Beckham levava praticamente se tornou o jogador da mídia. O Ben disse para vocês que o Beckham naquela época não era apenas um jogador com uma classe perfeita, era uma celebridade global. Seu casamento com a Victoria Beckham o colocou no centro dos holofotes e sua presença constante na capa de revistas e eventos de galã geravam grandes críticas, e certamente que Ferguson sempre priorizou a mentalidade coletiva e acreditava que o Beckham perdia cada vez mais foco, pertencendo a muita mídia. E no ano 2013 foi praticamente o início de uma grande tensão em Manchester United. Após uma derrota na Copa da Inglaterra para o Arsenal, no vestiário as coisas não foram nada boas. O Ferguson, muito furioso, deu um chute a uma chuteira que acertou o supercílio do Beckham, deixando praticamente uma cicatriz no olho do jogador. E essa contusão foi um dos principais motivos que levou David Beckham a pensar em procurar um novo clube. E poucos meses depois veio um anúncio bombástico. E eu digo que praticamente aquela foi a notícia que o torcedor do Manchester United nunca sonhou que havia de ouvir, que nada mais nada menos o David Beckham trocaria o Manchester United pelo Real Madrid, se juntando assim à estrela dos Galácticos, que já contava com Zinedine Zidane, Ronaldo Fenômeno e Raúl Figo. A transferência não foi apenas um movimento de mercado, mas foi um fim de uma grande era. Como eu disse para vocês no começo do vídeo, o Beckham sempre foi um garoto sonhador. E um dos objetivos era um dia vestir as cores do Manchester United. Assim aconteceu, ele se tornou um grande jogador e um dos grandes ídolos que defendeu a camisa do Manchester United. No outro dia, praticamente trocar
o Manchester United para um outro clube, aquilo sim foi um balde de água fria para todo torcedor do Red Devil. Mas muitos naquela época pensavam que ali seria um fim de uma grande história. Mas o que eu digo para todos eles é que estavam muito enganados. E já no ano 2003, a chegada de David Beckham do Real Madrid foi praticamente um evento global, um anúncio que atraiu a atenção digna de uma estrela de pop. E o seu impacto em venda de camisas foi instantâneo. Em poucos dias, a camisa 23 que o Beckham vestirá no Real Madrid já era uma das mais vendidas da história do clube. Mas dentro de campo, a realidade seria completamente diferente. Todos nós sabemos que o Beckham tinha uma classe inquestionável, mas ele chegou a um time onde praticamente já estava completo, com várias referências como mencionei para vocês. Trata-se de Zidane, Ronaldo Fenômeno, Figo e Raul, que praticamente eram as referências principais do Real Madrid. E se encaixar naquele elenco não seria nada fácil. No início, o Beckham jogava como um jogador muito recuado. Isso de fato limitava aquilo que era a sua classe, mas o seu espírito de competitividade falou mais alto. Ele mostrou que não estava ali apenas para vender camisas, mas sim para jogar o futebol que ele sabe. E sua precisão em passes e em bolas paradas ainda continuavam muito refinadas. E aos poucos, ele conquistou o respeito tanto dos torcedores quanto dos seus companheiros. Mas o Real Madrid, apesar de ter um dos grandes elencos naquela época, enfrentava grandes problemas, principalmente em grandes competições. Isso se compara ao que está acontecendo na atualidade. Por no Real Madrid que temos grandes jogadores como Jude Bellingham, Rodrigo, Mbappé e Vinícius Júnior, ditos galácticos, o Real Madrid vem oscilando em grandes competições. Isso não difere o que aconteceu exatamente na época do Zidane. O Real Madrid foi um alvo de várias críticas e o Beckham, que já vinha de uma saída conturbada no Manchester United, se viu novamente dentro dessas discussões. E na temporada 2006 e 2007, que seria a sua última temporada, o David Beckham foi pouco explorado pelo novo técnico Fábio Capello, e o Beckham respondeu sempre como ele fazia, que era a sua atitude em campo. Nos momentos decisivos da La Liga, ele foi uma peça fundamental para a arrancada histórica do Real Madrid, pelo menos terminou com o título espanhol, e a sua despedida foi muito perfeita. Beckham provou que não era apenas um marketing, era um jogador de uma classe acima da média, mas sua jornada não havia terminado. Ele estava prestes a dar um passo muito ousado e a revolucionar o futebol de uma maneira muito diferenciada. E em 2007 aconteceu algo que praticamente muitos consideravam que ali seria a aposentadoria completa do craque inglês. Mas mais uma vez eu digo que estavam totalmente enganados. O Beckham nessa época tomou uma grande decisão que muitos consideraram que era muito arriscada, que era de trocar o futebol europeu pelo futebol americano para jogar na MLS, a Major League Soccer. E para muitos, isso parecia o fim do seu mais alto nível, mas na verdade o Beckham tinha um plano. Estava prestes a mudar a história do futebol dos Estados Unidos, o tal dito soccer. E sua chegada ao La Galaxy não foi apenas uma transferência, mais uma vez foi um evento que repercutiu praticamente toda a mídia. O seu contrato tinha duração de 5 anos, avaliado nada mais nada menos em 250 mil euros, incluindo alguns bônus como patrocínios e direitos de imagem. Foi um dos maiores da história do esporte. Mas além do dinheiro, o Beckham tinha um propósito, que era transformar o futebol dos Estados Unidos. No começo, as coisas não foram tão fáceis, até porque o nível do futebol da MLS estava muito longe do padrão europeu. Isso de fato é algo inquestionável. Todos nós sabemos que o futebol europeu, comparando com o futebol americano, o futebol europeu certamente que está acima da média. Mas ele enfrentou várias críticas por supostamente ir para os Estados Unidos pelo marketing. E mais uma vez, ele mostrou que sua mentalidade era vencedora acima de... Ele levou tão a sério o desafio e que em pouco tempo ele levou o campeonato. Sua presença não só atraiu grande mídia, mas também grandes jogadores, assim como jogadores do futebol americano. O que praticamente aconteceu com Cristiano Ronaldo, após ele se mudar para a Arábia Saudita, que praticamente era uma liga imprestável que ninguém sequer imaginava que existia. Grandes jogadores passaram a se transferir para lá. E não só, foi praticamente uma transferência que carregou muita audiência para uma liga que quase ninguém havia conhecido. E ele não parou por aí. Durante sua passagem pela Galaxy, no ano 2011, o Beckham foi emprestado para o AC Milan, onde mostrou novamente seu nível de competitividade, mas seu foco principal era cumprir sua missão nos Estados Unidos, e ele conseguiu. E em 2011 e 2012, o David Beckham levou o time do La Galaxy ao título da MLS, consolidando seu impacto tanto dentro quanto fora de campo. Seu legado nos Estados Unidos foi tão grande que, anos depois, ele fundou seu próprio clube, a Inter de Miami, isso na temporada 2018. Com isso, sua carreira profissional chegava ao fim, mas a sua história certamente que estava longe de acabar. Após sua passagem transformadora pelo futebol dos Estados Unidos, o David Beckham decidiu encerrar sua carreira no seu mais alto nível. Em 2013, ele assinou um contrato de curta duração no Paris Saint-Germain, onde, mesmo veterano, ainda mostrou flashes da sua classe dentro de campo. E já no Paris Saint-Germain,
David Beckham teve uma grande oportunidade de adicionar mais um título no seu lindo currículo. Aos 38 anos de idade, jogando sua última partida, praticamente foi o momento mais especial que o futebol já colheu. O Beckham foi substituído nos minutos finais e mesmo assim ele foi totalmente ovacionado pela torcida e seus companheiros de campo. Ele se encerrava a carreira de um dos grandes jogadores mais emblemáticos do futebol mundial. Mas o que todos nós sabemos é que Beckham nunca foi apenas sobre o que fazia em campo. Fora dele, seu impacto continua ainda crescendo até hoje. Ele se tornou um dos grandes empresários de sucesso, como eu disse para vocês, e um grande embaixador do futebol. Claro, certamente que dono do Inter de Miami, um clube que ajudou a consolidar ainda mais a MLS como uma liga globalmente relevante. Sua jornada teve altos e baixos, momentos difíceis, momentos de glória e desafios. Mas uma coisa que nunca mudou é que Beckham sempre foi um sinônimo de classe. Sua bola nos pés construiu seu legado fora de campo. Ele mostrou que talento, trabalho duro, personalidade pode transformar um jogador em um verdadeiro ícone de futebol. Agora, chegando a esse exato momento, quero que você me diga qual foi o momento mais marcante da carreira de Beckham para você. E peço que deixe aqui nos comentários. E se curtiu o vídeo, é claro, peço que deixe seu like, inscreva-se no canal para mais histórias incríveis do futebol. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Júnior. Eu fico por aqui, muito obrigado e tchau.